Olá, pessoal, boa noite a todos. Hoje a gente está com o nosso curso de Conhecimento Sagrado, o último encontro que a gente vai ter em 2024, que a gente depois tem mais 4 encontros em 2025. E hoje o Marco está trazendo para a gente a segunda parte da energia das plantas na cura e no equilíbrio energético dos corpos físicos e sutis. Tá bom? Marco, seja bem-vindo. Atman Namastê, que a paz do Senhor Jesus esteja conosco. Vou colocar aqui a minha apresentação. Estamos ouvindo bem, viu, Marco? Todos vendo o meu slide? Sim, está aparecendo. Então vamos lá. Nós vamos para a última aula desse ano. Vamos falar sobre a energia das plantas, sendo que na aula passada nós falamos sobre talvez a mais antiga sabedoria e conhecimento sobre essa energia das plantas, que é da medicina tradicional chinesa. E hoje a gente faz um desdobramento daquele conhecimento que a gente viu da aula passada para falar de uma coisa que a maioria dos espíritas não conhece muito bem, que são banhos e defumações. Né? Eu já ouvi de pessoas espíritas, né, que conhecem muito pouco sobre isso, que isso, na realidade, era uma grande besteira, que não funcionava, e coisas assim bastante ignorantes, né, pelo fato de ignorar, de não conhecer. E hoje a gente vai mostrar exatamente para vocês que isso tem uma profunda base científica. Eu vou começar, antes de entrar num assunto especificamente de banhos e defumações, lembrando a vocês que quando o nosso mundo, né, de expiações e provas comportou, né, o planeta Terra, inicialmente ele era um planeta com um mundo primitivo. Posteriormente, ele passou para ser um mundo de expiações e provas, e estamos a caminho, né, até 2057, quando a gente adentra no novo mundo, que é o mundo de regeneração. Quando o nosso planeta foi criado, vamos colocar assim, ele é um planeta de quarta geração. Tá? Marco, por que de quarta geração? Porque se você pegar o tempo que os cientistas admitem que houve o Big Bang, 13 bilhões e mais ou menos 800 milhões de anos atrás, o nosso planeta foi criado muito tempo depois, ou seja, 4 bilhões anos atrás, e isso dá mais ou menos um planeta de quarta geração. Então, quando o nosso planeta foi criado, haviam outros sistemas solares, haviam outros mundos, né? E nós sabemos que o nosso querido Mestre Jesus foi o grande, vamos dizer assim, protagonista da criação do nosso planeta. Quando o planeta é formado, o que acontece? É bem provável que uma supernova tenha explodido e a dilatação, né, daqueles resíduos da supernova, através da energia escura, se expandiu, foi se expandindo, se expandindo, se expandindo. À medida que ela foi perdendo velocidade, ela se transforma, né, boa parte, em matéria escura. Então, a energia da origem, que é praticamente o que nós chamamos de hálito de Deus, dá origem à matéria escura. A matéria escura passa a sofrer as mesmas interações de força que nós conhecemos hoje na matéria, que é a força eletromagnética, gravitacional, nuclear forte, nuclear fraca e a força de sincronicidade. E começa a gravitacionar partículas para formar o nosso orbe. Quando isso acontece, obviamente essa energia escura, né, que foi a origem de tudo, ela vai se adensando e dando origem ao que nós chamamos de energia espiritual do planeta, que posteriormente vai virar o fluido vital, né, por mais adensamentos, e dá origem a tudo que tem vida no planeta que nós habitamos. À medida em que isso vai acontecendo, né, a gente vai verificando esses processos de adensamento, a gente verifica que a vida nasce no mar,
nas águas, principalmente microbacteriana, né, fungos. As plantas, as algas, passam a ter uma importância muito grande nesse processo de vida. Por quê? Eles começam a fazer a produção da fotossíntese e gerar oxigênio. Então, à medida que o planeta vai se resfriando, vai criando uma atmosfera que dá possibilidades à vida humana. Os primeiros mamíferos só puderam ocorrer depois da extinção total dos dinossauros. Então, Marco, por que você está falando isso? Porque é importante, antes de nós entrarmos nessa relação da energia das plantas, vocês entenderem o processo de fotossíntese e o que a ciência vem descobrindo. Então, vamos entender, afinal de contas, o que é a fotossíntese. Muita gente fala, mas aqui temos uma explicação bem simples, tá? Uma fotossíntese, vamos dizer assim, para criança, mas que eu achei muito importante. São 3 minutinhos só, que vale a pena a gente prestar atenção. Vamos lá. Hoje aprenderemos a fotossíntese. A fotossíntese é um processo que as plantas realizam para fabricarem o seu próprio alimento. No processo da fotossíntese, a planta transforma a água, a luz solar e o dióxido de carbono em oxigênio. Para começar o ciclo, as plantas absorvem a água e os sais minerais da terra através das raízes. Esta mistura chama-se seiva bruta. A seiva bruta passa da raiz ao caule e é distribuída pelo resto da planta através dos vasos lenhosos, ou xilema, até chegar às folhas. As folhas captam o dióxido de carbono através dos estômatos. E é justo aqui, nas folhas, onde se realiza a fotossíntese. Nas células das folhas, encontramos os cloroplastos, que contêm um pigmento chamado clorofila, que é o que dá a cor verde às folhas. Eles permitem captar a luz do sol. Com a seiva bruta, a luz do sol e o dióxido de carbono, ocorre a fotossíntese, processo pelo qual a seiva bruta se transforma em seiva elaborada e é transportada para o resto da planta através dos vasos liberianos ou floema. É neste momento quando se libera o oxigênio. Lembre-se de que as plantas realizam a fotossíntese somente durante o dia, já que precisam da luz do sol. Com o processo de respiração da planta. As plantas respiram durante todo o dia, absorvem o oxigênio e liberam dióxido de carbono. As plantas são fundamentais para a vida no planeta Terra, pois elas limpam o ar e, graças a elas, podemos respirar ar puro. Portanto, você já sabe, nunca se esqueça de cuidar delas e de respeitá-las. Repara, é um vídeo bem simplesinho, bem beabá, para criança mesmo. Porém, é a base da gente entender a aula de hoje. Por quê? Essa energia das plantas, né, que troca, vamos dizer assim, energia com todo o nosso ambiente do nosso planeta, ela se mistura ao que nós poderíamos chamar de energia espiritual do planeta, né? Em outras palavras, ao chamado prana. Quando essa energia vegetal se mistura à energia espiritual do planeta, ou ao prana, do que está presente em tudo, em todos os locais do planeta, acontece o quê? Uma espécie de, vamos dizer assim, melhoramento para que os nossos organismos, tanto físicos quanto sutis, possam absorver melhor esse prana. Então, o que eu estou falando para vocês? Que o prana vegetal, ele maximiza, ele ativa de uma forma melhor a absorção do prana, a absorção do fluido vital. Outra fonte extremamente atratora, gravitacional do fluido vital é a água. Por isso é que, quanto mais água a gente beber, mais possibilidade de gravitacionar o fluido vital para nós. Ninguém nasce com fluido vital já ali
né, sistematizado dentro do seu organismo. Nós temos uma produção que, na realidade, é uma espécie de captação conforme está planejado para aquela encarnação. Em outras palavras, se tivermos uma extinção, por exemplo, das plantas, nós teremos uma extinção do planeta. Por isso que a preocupação com o verde no planeta é de uma importância absurda. Agora, vale a pena a gente verificar o que a ciência está descobrindo. Repara o seguinte, ó. Em 23 de julho de 2024, os jornais do mundo todo e o Globo, né, a Folha de São Paulo, entre outros, também deu essa notícia. Olha a notícia, eu vou ler para vocês entenderem por que eu estou falando isso. Cientistas descobrem oxigênio negro no fundo do Pacífico, o que pode reescrever a origem na Terra, a origem da vida, né? Surpresa foi tão grande que os cientistas chegaram a pensar que os sensores submarinos estavam fornecendo dados incorretos. Eu peguei uma parte da notícia aqui. Nas profundezas do Oceano Pacífico, ao largo da costa do México, cientistas descobriram que o oxigênio não vem exclusivamente de organismos vivos, principalmente as plantas, mas também de nódulos polimetálicos, uma espécie de pequenas pedras. Marco, peraí. A ciência está descobrindo que existe uma espécie de fotossíntese nos minerais? Peraí, isso reforça, então, um conhecimento espírita de que o mecanismo de vida, né, dormita no mineral, né, acorda no vegetal, se desenvolve no animal e é desperto e individualizado no hominal. Repara, a descoberta da ciência vem corroborar o que a doutrina espírita já nos fala há mais de 150 anos. Então, é bem provável, sim, que exista a possibilidade, isso ainda está em estudos, tá, de a liberação de oxigênio, tá, em uma espécie de uma fotossíntese, que eles não sabem ainda muito bem como acontece, através de minerais, de pedras. Caramba! A descoberta coloca em questão a teoria sobre as origens da vida, de acordo com os estudos. Este peculiar oxigênio negro, que é como eles chamaram, é produzido por um processo diferente da fotossíntese, a mais de 4.000 metros de profundidade, na planície abissal da zona de fratura de Clarion-Clipperton, no centro do Pacífico, em frente à costa oeste do México. Da mesma forma que eles encontraram nessa região, é bem provável que em outros mares, em outros lagos, isso também ocorra. Isso vem corroborar um conhecimento espírita de que existe, sim, uma possibilidade de vida, só que está, vamos dizer assim, adormecida no mineral. Os nódulos polimetálicos são agregados minerais ricos em metais. Os metais que eles descobriram nesses polimetálicos são manganês, cobre, cobalto, entre outros. Então, repara, nós ainda estamos entendendo a fonte da vida no nosso planeta, tá? Porém, esta descoberta vem corroborar com um conhecimento espírita que até então, na época de Kardec, é bem provável aí que nas próximas décadas a gente possa entender melhor essa notícia. Marco, por que você colocou essa informação e esse vídeo? Para que vocês possam entender a relação que existe entre a vida, de uma forma geral, e eu estou também me referindo à vida humana, e a energia das plantas. Vamos ver agora, já falando sobre a aula. Eu uso o primeiro livro aqui, é A Magia Divina das 7 Ervas Sagradas, do pai Rubens Sarraceni. Eu chamo de pai porque minha formação de sacerdote de Umbanda foi através de todo o ensinamento do pai Rubens, através da sua irmã Fátima. Vamos lá, então. Vamos para o que diz o Rubens Sarraceni aqui sobre essas coisas da magia das plantas.
É de conhecimento geral que as plantas têm princípios ativos, terapêuticos ou medicinais. E elas são utilizadas em inúmeras atividades. A gente viu isso na aula passada com a medicina tradicional chinesa também. Então, o pai Rubens vem afirmando isso também. Então, ela é utilizada na farmacologia herbária, né? Criando elixir, xarope, extrato, pomada, emplasto, vermifugo, medicamentos, tônicos, né? E outros remédios, né, que a gente acaba utilizando são originários em plantas. A parte de perfumaria, fazendo não só os odores, né, de vários perfumes, como cremes e pós também, né, que muitos utilizam para se embelezar e por aí vai. A indústria química faz e produz óleos medicinais, profiláticos, né, sintetiza determinadas substâncias originárias nas plantas, gerando novos medicamentos. As religiões xamânicas, e aí a gente está abordando tudo, né? Todas as atividades, não só econômicas, mas atividades humanas. As religiões xamânicas sempre, né, de pagelança, utilizaram das plantas para alterar o estado de consciência. Tá? Só você ver aí, né, várias religiões xamânicas e de pagelança que utilizam, né, eu esqueci o nome, aqui agora da origem de uma planta que eles usam muito, tá? que causa alteração do estado de consciência. Mas existem muitas. O santo daime, né, que o pessoal chama. A indústria alimentícia dispensa comentários devido às centenas e milhares de produtos alimentícios extraídos das plantas, grãos, até óleos e sucos. O comércio ornamental, para embelezar ambiente, jardinagem. Laboratórios homeopáticos, né, têm nas plantas sua fonte de medicamentos e de receita financeira. Então, ele gera um conceito para a saúde, que é a homeopatia, que é aprovada e indicada pelos médicos espíritas, inclusive, né, pelos espíritos, né, que trabalham na nossa religião, entre aspas, na nossa filosofia, na nossa ciência, e medicamentos. Isso também é fonte de renda para esses laboratórios. A indústria de cosméticos, né, fornece inúmeros produtos de beleza. As aves, os animais, os insetos, os fungos, as bactérias e inúmeras outras espécies dependem das plantas para viver e se multiplicar. A biologia e a botânica usam as plantas para criar benefícios naturais para o ambiente, para as pessoas, através de banhos, folhas, pétalas, flores e por aí vai. O que a gente verifica? Que os bons espíritos, né, os espíritos superiores, eles estão pouco se lixando a forma como eles se apresentam. Normalmente, eles se apresentam de acordo com a cultura daquele credo. Então, você vê, por exemplo, o doutor Bezerra de Menezes se apresentando como preto velho, em centro de Umbanda, é verdade. Muita gente não gosta de ouvir o que eu vou falar agora, mas é verdade. Vovó Maria Conga, na realidade, se apresenta como uma vovó dentro da Umbanda, mas, na realidade, ela é o mesmo espírito de Joana de Ângeles. Em outras palavras, o que está escrito no livro dos médiuns tem muita sabedoria. Os espíritos não se importam com a forma como eles se apresentam. O que interessa é o conteúdo que eles trazem para o benefício do ser humano. Então, isso está escrito no livro dos médiuns, né? Talvez com outras palavras, porque muitas das coisas que, às vezes, uma vovó fala, ou um vovô fala, dentro, por exemplo, de um centro de Umbanda, muita gente, né, que desconhece fala assim, isso é besteira. Né? Aí eu vou falar para você, não é besteira, não. Essas culturas milenares que vêm, né, da relação do entendimento da natureza, na relação com a produção da saúde do ser humano, é uma coisa científica. E a gente vai ver isso exatamente numa que é a Arruda. Eu já coloquei isso em outros cursos que eu dei, mas vale a pena, através desse momento, a gente replicar. Esse vídeo é um vídeo relativamente curto, que vale a pena a gente entender
que é a Arruda? Por que a Arruda funciona, né? Então, vamos ver aqui um vídeo de um filósofo que também é estudioso nessa área de herbologia. Vamos ver o que ele nos traz de ensinamento científico sobre a Arruda. Eu sempre coloco aqui o vídeo, né, que eu peguei no YouTube, para que vocês possam ter acesso direto, caso não queira ver a aula toda. Então, vamos lá escutar o que esse querido fala. Então, uma curiosidade sobre a nossa flora, né, é a arruda. Muito legal falar da arruda. A gente vê benzedeiros usando arruda, você vê em centros espíritas pessoas usando arruda, pessoa que não tem nada a ver, põe uma arrudinha atrás da orelha, porque protege, tira mal olhado. Como é que funciona isso? A arruda tem um efeito muito interessante. As pessoas sentem que faz alguma diferença. Você pode ver, pega uma planta como o alecrim, que é parecido com a arruda, se você segura ela na mão, por um instante, ela não murcha instantaneamente. Já a arruda, dependendo da pessoa, com a mesma temperatura, duas pessoas que estão no mesmo ambiente, com a mesma roupa, a mesma temperatura, uma segura a arruda murcha na hora, a outra segura a arruda não murcha. Aí tem a ver com a química, tem a ver com o suor, tem a ver com a acidez na pele. Geralmente não é isso. A arruda tem uma peculiaridade muito assim, específica, que os desenhos das suas células, elas têm uma equação que bate com a equação das nossas células de gordura. E é muito interessante que é a equação que a gente fala, é a equação das relações perimetrais da célula. Então, se você calcular as razões entre os ângulos e calcular os comprimentos, você vai encontrar muitas coincidências com as estruturas celulares do tecido adiposo e da epiderme. Isso é interessantíssimo, porque o nosso campo eletromagnético, quando vai se propagar além do limite do corpo, atravessa, por último, a pele. Então, a assinatura do campo eletromagnético que sai do corpo tem muito forte a assinatura dos comprimentos de onda resultantes da interação com essas equações perimetrais das células da epiderme e das células adiposas do finzinho, né, da constituição do nosso corpo, antes de sair, antes de virar pele morta. Né? E a arruda, por ter uma equação matemática na sua composição celular semelhante, ela interage diretamente com o nosso campo bioelétrico. Então, quando você tem um elemento que a gente chama de elemento estranho na composição bioelétrica, que é o que as pessoas na área espiritual falam que o fulano está carregado, está com carga, está com quebrante, muitas vezes é uma desordem espiritual, pode ser, mas em geral é uma desordem emocional que interage com o campo eletromagnético do corpo e que tem uma interação também com a parte emocional espiritual da pessoa. E é uma aceleração de realimentação, porque o lado espiritual acelera uma desordem física por meio por uma indução que a gente chama de indução espírito-física. Não cabe a gente explicar agora um processo que ocorre em nível quântico, embora essa palavra seja muito mal utilizada hoje em dia, eu estou usando com uma grande seriedade aqui, por isso eu não vou falar mais sobre isso. Mas esse processo, ele tem um caminho de volta, porque a emoção vem do espírito para o corpo, gera uma desordem fisiológica que volta para o espírito por meio do campo magnético. O campo magnético é o meio na ida e na volta, numa certa medida, além de haver uma interferência mais direta. E essa interferência na ida e na volta, que fica no campo eletromagnético, se propaga para além do corpo e fica em todo o redor do corpo. Então, é o que as pessoas chamam de manchas. Fulano está com mancha na aura. Às vezes não é na aura, é no campo eletromagnético. O que é na aura é emocional e, na verdade, é espiritual. A contraparte espiritual
geralmente tem uma raiz na pessoa. O corpo pode reforçar ou não essa raiz na pessoa. Quando o corpo começa a entrar em harmonia com, ou seja, em fase, não em harmonia, entrar em concordância com essa desordem emocional da pessoa, você começa a ter a somatização de um problema. Uma coisa simples como uma folhinha de arruda, ele pode dissipar um potencial de desordem eletromagnética que estaria somatizando futuramente, ou mesmo em curto prazo, algo naquela região do corpo. Isso é muito interessante, porque mesmo que não fosse somatizar uma doença, serve como um banco de memória, que acelera o processo da desordem emocional. Às vezes uma coisa boba, como passar repetidamente galhos de arruda por sobre o corpo de uma pessoa, pode dissipar um potencial eletromagnético que era um acelerador emocional. E a pessoa, perdendo o acelerador físico de uma condição emocional, ela consegue mudar o foco, sair do looping da atenção que estava em cima de um problema emocional. Uma coisa boba, passar a arruda por alguém, pode servir, sim, como uma mudança de potencial. E aí é um conceito de herbologia que a gente está trabalhando aqui. Como funciona sem uma interação química, só uma interação eletromagnética, biofísica. Então, repara, para você que nunca acreditou que, por exemplo, num terreiro de Umbanda, um vovô ou uma vovó, um caboclo, qualquer entidade, faz o que a gente chama de bate-folha, né? Pega lá um galho de arruda e começa a passar no corpo da pessoa, né? Aí, quem não conhece esse lado científico acha que aquilo é uma grande besteira. E não é. Tem ciência por trás disso. A equação perimetral que faz, vamos dizer assim, a ordenação até matemática da resultante para as células é idêntica da formação da folha de arruda com a nossa epiderme, com a nossa derme, que é a última camada quando você vai externar na aura, né, aquele processo emocional. Então, veja você que, se você acreditava que isso era uma besteira, veja esse vídeo 2, 3, 4, 5 vezes, você vai entender que era você que não entendia o que é aquele preto velho, que, na maioria das vezes, né, você acredita um tipo de conhecimento científico, mas que ali por trás pode estar um doutor Bezerra, pode estar uma Joana de Ângeles, entre outros médicos que operam nesses terreiros de Umbanda e se apresentam humildemente como entidades que não têm título, ok? Então fica a dica aí para vocês. Vamos ver outro ensinamento do livro do Pai Rubens, onde ele diz lá que a magia vem servindo das plantas desde a antiguidade mais remota. Quando a gente fala magia, o conceito de magia está muito ligado ao conceito de fé. Fé, no conceito do português, né? na língua portuguesa, é um substantivo, precisa de um verbo. Se eu levar para o latim, né, ela é fides, também é substantivo, precisa de um verbo. Mas se eu recuar mais atrás ainda, no grego, ela é um verbo, ela não é um substantivo. Então, a fé precisa de uma ação. O que é essa ação normalmente? É a crença e a ideoplastia do que aquilo que você pede, ou aquilo que está sendo feito em você, seja um trabalho de bate-folha, né, ou um banho que uma entidade te recomendou, ou até mesmo a defumação, aquilo possa agir, sim, retirando miasmas, tá, cascões astrais e por aí vai. Marco, o banho ele tem, né, a energia vegetal, mas que, ao mesmo tempo, interage com a energia aquática e forma um mix que interage com os seus corpos sutis. Isso é real. Da mesma forma, a fumaça, por exemplo, numa defumação, até mesmo no incenso,
A fumaça também tem propriedades subatômicas, pequenas partículas, que interagem com o seu campo dérmico, da mesma forma como o nosso querido filósofo acabou de nos explicar. Então, isso não é besteira, isso não é um conceito de crença. E a magia junta tudo isso. A magia se serve dos elementos naturais para poder beneficiar o próximo. É óbvio que muita gente acaba usando esse conhecimento para o lado obscuro, e aí é a chamada magia negra. Porém, o que nós sabemos é que, da mesma forma que existe a magia negra, existe a magia branca, que tem todos os artifícios para anular a magia negra e trazer benefício através das coisas naturais. Então, a magia, de uma forma geral, está sempre ligada às coisas da natureza, às coisas que nós todos temos possibilidades não só de interagir, mas principalmente de manipular. A Umbanda tem nas plantas um dos seus fundamentos religiosos magísticos de suma importância para suas práticas e iniciações, assim como para suas oferendas na natureza. Quando eu falo oferendas aqui, não estou falando de farofa, galinha, nada disso não, tá? É uma interação que fortalece a fé, tá? Isso é muito utilizado na Umbanda. Pessoas que ainda têm, vamos dizer assim, uma espécie de carência e dúvidas no fortalecimento da sua fé, às vezes a oferenda serve exatamente para estimular, para potencializar essa crença na fé. Na realidade, a melhor oferenda que qualquer entidade, ou pode chamar de orixá, exista, é a oferenda de sacrificar o seu ego, diminuir o seu orgulho, diminuir a sua vaidade, ser menos egoísta, ser mais caridoso. Essa é a melhor oferenda. Porém, ainda existem médios que ainda não entendem isso, inclusive nem fazem a sua reforma íntima. Então, esses médios que ainda estão, vamos dizer assim, dentro de um conceito de conhecimento um pouco atrás, um pouco recuados, ainda devem se utilizar dessas oferendas para firmar a sua fé e fazer com que eles consigam, através daquela, vamos dizer assim, daquele dispositivo que ele está utilizando, para realmente crer mais. E se você consegue realizar alguma coisa criando devido à ideoplastia e fazendo crer que aquilo vai acontecer, realmente aquilo acontece. Nós temos muito mais capacidade de realização do que nós podemos ainda imaginar. À medida que os novos espíritos estão reencarnando no nosso planeta, a gente vai verificar isso. Então, espíritos, inclusive vindos de outros sistemas solares, para que haja um aumento do padrão vibracional no planeta Terra, vocês vão ver que eles vão ter muito mais capacidades mediúnicas do que nós atualmente temos. E nós sabemos que a mediunidade do século XXI não é mais aquela mediunidade de o médium é cavalo, é instrumento, não, nada disso. O médium é parceiro. Ele tem que estar em plena reforma íntima, ter a informação na sua mente, produzir o conhecimento necessário para que a entidade, ao se aproximar dele, tenha uma afinidade de lhe passar determinadas informações que ele consiga entender. Como diria o nosso querido Haroldo Dutra, o médium é uma espécie de intérprete do espírito. O espírito, às vezes, fala, por exemplo, em alemão, e se eu não souber alemão, eu não vou saber traduzir o que ele está querendo dizer. Deu para entender? Na realidade, essa mediunidade é a chamada mediunidade de parceria, como diria a nossa querida Maria Modesto Cravo. Ok? Então, cremos que só os que aqui mostrados já sejam suficientes para que o leitor perceba a importância das plantas, nas atividades magísticas e religiosas, além de atividades, vamos dizer assim, ligadas à saúde e econômicas.
Cada planta traz em si um princípio mágico. Marco, me explica isso. A gente sabe que tudo no universo vibra. Se você pegar uma planta, você não vai ver ela vibrar, né? Como você não vê uma mesa, por exemplo, se movimentando. A sensação, devido aos nossos sentidos bem limitados, é que a mesa está parada, mas ela não está parada. Ela está em processo vibracional, né? As partículas que contém aquela mesa, né? Os elétrons, os átomos, né? De uma forma geral, os prótons, os nêutrons, os quarks, eles estão ali se movimentando. Porém, nós não temos sensibilidade para entender e para poder prever. A planta é a mesma coisa. Então, a cor da planta significa dizer que ela tem um padrão vibracional específico. O tipo de folha, o formato da folha, traz um tipo específico de vibração. Ah, Marco, então, peraí. Vamos lembrar que as plantas têm, principalmente, os 4 principais átomos que tem no nosso DNA, que é o quê? Nitrogênio, oxigênio, hidrogênio e carbono. Repetindo, hidrogênio, nitrogênio, oxigênio e carbono. Isso está em todas as plantas. A água que vocês viram no vídeo, que ela absorve pela raiz, gravitaciona fluido vital. Isso é real. A ciência não entende, a ciência material não entende bem isso. A ciência espiritual entende. Então, uma planta, dependendo do tipo de planta que dependendo da região onde ela está, de acordo com o solo, ela traz o conceito gravitacional do fluido vital pela sua raiz, e tanto o formato da planta quanto o formato das próprias folhas, as cores, caracterizam um princípio vibracional específico. Por isso que existem plantas para tudo que é tipo de doença. Por quê? O que é a doença? A gente já viu. A doença é um desequilíbrio energético que inicia no corpo espiritual, normalmente demandado, ou seja, tem sua origem no corpo mental inferior, que é onde a gente vai fazer a purga na atual encarnação, até chegar no dupletério e macular. Quando você toma uma planta, né, como um princípio ativo para combater aquele mal, ela tem as mesmas propriedades que tem, por exemplo, em qualquer célula do seu corpo. E a gente sabe que a doença no corpo físico é a perda de elétrons. Então, você deve lembrar na Gênese que existem 2 formas básicas para você, através, né, dos processos, entre aspas, magísticos, interagir para um tratamento de uma pessoa. Ou você substitui a molécula, no caso, né, formada por vários átomos, e os átomos por partículas, que está doente, ou você substitui ela, ou você repõe um princípio ativo que vai reestruturar e gravitacionar os elétrons de volta para aquela célula que está morrendo. Isso está escrito na Gênese, gente. Não estou inventando, não. Tá? Então, a gente vai ver que cada planta traz em si um princípio mágico, que está distribuído por toda ela, como eu falei, no caule, na raiz. Né? Tanto é que quando você começa a ver mais aqui na frente, quem já leu o material que eu envio antes, vai ver que determinados tipos de tratamento se faz uns com a folha, outro com o caule, outro com a raiz, outro com o fruto. É isso que, na realidade, o Pai Rubens está dizendo. Então, umas são ótimas para descarrego, outras são ótimas para cura. O que é o descarrego, Marco? Você está repleto de miasma, está repleto de densidades, né, de densidades mórbidas, que acabam fazendo o que? A doença. Eles são poderosos diluidores de miasma e larvas astrais. Larvas astrais você pode pegar simplesmente um ambiente que você nem imagina que você gravitaciona aquelas larvas astrais. Quando a gente faz um trabalho, por exemplo, em uma pessoa, e às vezes é necessário, né, em parceria com um médium,
né, a entidade visita a residência daquela pessoa. E quando ela começa a fazer a inspeção no lar da pessoa, por muitas vezes o lar dela, né, a casa dela, está completamente, vamos dizer assim, lotada de miasmas e larvas astrais, que por muitas vezes se aglomeram em locais densos. Onde são esses locais? Principalmente parede, teto e chão. Caramba, os objetos da casa também são acumuladores? Sim, mas principalmente as paredes, o teto e o chão são os principais. Então, nesses momentos, né, as entidades normalmente se utilizam ou das salamandras para queimar tudo, ou então das próprias ondinas, através da água. Isso tudo é feito pelo mentalismo, que é o primeiro princípio hermético de todo e qualquer médium consciente que trabalha com uma entidade que seja conhecedora de como limpar um lar ou limpar um campo áurico. Tá? Eu já falei para vocês, eu tenho muita facilidade de trabalhar com os elementais do fogo, que são as salamandras, e eu muitas vezes me utilizo, né, da evocação das salamandras para queimar todas as energias deletérias, mal qualificadas e mórbidas do campo áurico da pessoa. Tá? Né? Através das minhas mãos, eu faço a evocação, e das minhas mãos é como se eu tivesse, vamos dizer assim, uma capacidade de atrair as salamandras e projetar jatos de fogo. Isso é real. Muita gente fala assim, mas isso funciona mesmo, Bechara? Funciona, pode ter certeza. Tenho experiência prática do que eu estou te falando. De algum de nós, né, às vezes se servem de raízes, outros se servem de folhas, de flores, de frutos, de semente. Cada planta tem um princípio mágico, dependendo do tipo de desequilíbrio energético que o ser humano acabou sendo portador. Mas de todas essas formas, de raiz, fruto, folha, flores e sementes, de todas, a gente pode nos servir, caso a gente saiba como ativar e nos beneficiar dela. Puxa, Bechara, agora, peraí, tem que ativar tudo que a gente faz, utilizando qualquer coisa da natureza, você tem que ativar aquele potencial. Então, por muitas vezes, você está com uma planta na mão e você vai fazer, por exemplo, um bate-folha, né? Uma ruda, como a gente faz o mentalismo e fala assim, olha, o objetivo desse bate-folha é fazer com que ele gravitacione todas as densidades, ele possa dissipar. Tudo que se faz dentro do conceito de trabalho espiritual necessita do primeiro princípio hermético, que é o mentalismo. Então, é desta maneira que você vai ativar qualquer coisa que você vai fazer. Quando eu vou tomar um banho, a gente vai ver daqui a pouco, banhos, né, com determinado tipo de erva, né? Você faz uma prece antes e dá uma espécie de comando, dizendo que, olha, que a energia vegetal presente nesse banho, né, que às vezes está numa bacia, está num balde, né, ele possa dissipar as energias deletérias. Você pode fazer isso, inclusive, sem a presença da energia vegetal, quando você está tomando um banho no chuveiro, por exemplo. Todo dia, quando eu acordo, a primeira coisa que eu faço é tomar um banho. E quando eu tomo banho, a gente nunca sabe se, por muitas vezes, foi pego de surpresa e levado para um local que não tem boas energias, vamos colocar assim. O que eu peço debaixo do chuveiro? Que os elementais da água, as ondinas, retirem toda e qualquer energia deletéria, mal qualificada ou mórbida que eu possa ter contraído durante o meu desdobramento. Tá? E nesse momento, eu não estou usando a energia vegetal. Marco, mas se eu estiver usando energia vegetal, você potencializa aquele processo de banho, ok? Já que a quantidade de espécies de plantas é imensa, nunca conseguiremos esgotar suas imensuráveis utilidades mágico-terapêuticas, inclusive porque inúmeras espécies são de regiões com características bem diferentes. Então, por exemplo, a medicina tradicional chinesa nos deu informações na aula passada que são extremamente importantes e podem ser
adaptadas, a palavra é essa, para para o solo brasileiro. Por quê? Existem propriedades no solo brasileiro que não tem outros solos, ou outros solos não tem aqui no Brasil. Vou te dar um exemplo prático. Magnésio. O solo brasileiro é muito pobre de magnésio. Por isso que, a partir, talvez, de 45 anos, você tem que suplementar o magnésio. Porque o magnésio tem relações e interações de não só gravitacional fluido vital, mas de trazer para você uma espécie de síntese dos próprios alimentos. Caramba! Uma simples cápsula, por exemplo, de magnésio tomada todo dia, durante um determinado tempo, supre essa carência? Sim, porque o solo brasileiro, repetindo, é carente de magnésio. Aí o que vai acontecer? Os vegetais, as hortaliças do solo brasileiro não têm muito magnésio. Então, o magnésio é uma das plantas que você tem que utilizar, é uma das propriedades que você tem que utilizar em suplementação alimentar. Puxa vida, então, repara, inúmeras espécies são de regiões com características bem diferentes. Eu te dei o exemplo no Brasil, que tem essa carência de magnésio. O que é um princípio mágico ativo? É atuar em nível energético sobre o nosso corpo espiritual, que eu falei. Uma energia etérea, que é invisível aos não videntes, que se mistura ao prana, ou éter universal, saturando com o que denominamos de energia vegetal, ou seja, toda planta tem uma energia vegetal. Quando você utiliza, através de um banho, através de um chá, né, através de um bate-folha, o que ela faz? Ela interage com o éter e, lembrando, o teu campo energético, não só o eletromagnético, mas o teu campo energético que traz o conceito áurico, ele é o quê? Energia. E essa mistura, essa saturação entre a energia vegetal e o éter, ou o prana, como nós chamamos também, vai trazer o quê? Um reequilíbrio nesse processo de interação. Ah, então isso aqui é um princípio mágico? E você precisa o quê? Ativar o que você está fazendo através do mentalismo. Ou seja, eu tenho claro que aquele movimento, seja bate-folha, um banho, ou um chá, o que seja, ele está sendo ativado mentalmente para cumprir uma determinada função. Isso é que é fazer uma ativação de um princípio mágico ativo. Essa energia vegetal emitida continuamente por todas as plantas saudáveis é importantíssima. Repara essa frase aqui. Para os nossos corpos físicos e sutis, porque ela se mistura ao nosso prana, formando uma soma de energias que são absorvidas pelas nossas nádeas e pelos nossos chakras, equilibrando e energizando os mesmos. Eu já falei para vocês que tudo que está em azul é retirado fielmente do livro. O que está em vermelho e em preto são acréscimos, né, ou alterações que eu faço. Então, eu sempre complemento, porque, como eu tenho a formação de sacerdote de Umbanda, eu tive muitas informações que, às vezes, não estão escritas em locais nenhum. Então, a gente acrescenta para complementar, às vezes, uma informação de um livro. Com a emissão dessa energia vegetal, né, sabendo que ela é contínua, que ela se mistura com o prana ambiental, o que acontece? As correntes eletromagnéticas, né, que são etéreas, elas espalham por toda a crosta espiritual do planeta. Então, o que acontece? Essas correntes eletromagnéticas espirituais, elas são absorvidas e interagem com a energia vegetal, mesmo em locais que não tem, por exemplo, vida vegetal. Ah, então, peraí. Por isso que dizem que, por exemplo, a floresta amazônica é importante para o planeta? Sim, porque a energia vegetal, que é exalada das plantas, das árvores, ela se mistura com a atmosfera fluídica do planeta, que nós chamamos de prana, e elas se expandem, pegando todo o planeta. Marco, e se nós não tivermos mais essa energia vegetal? O ser humano perece. Não haverá vida em pouco tempo no planeta. Por isso, a preocupação
dos ambientalistas, as pessoas que conhecem realmente a importância da energia vegetal, estão preocupados com o nosso planeta porque eles interagem não só nos locais que têm essa energia, né, que tem ali as árvores e por aí vai, né, elas se expandem no planeta como um todo, até nos locais mais frios, como o Polo Norte, como lá embaixo, né, abaixo da Argentina. Puxa, mas lá é gelo, Marco. Chega a energia vegetal, chega através da água. Puxa vida, então isso é muito importante. Junto com a energia emitida por todos os vegetais, energia neutra, também vão os princípios ativos mágicos de cada espécie de planta. Princípio esse que se conservam em um estado potencial e só entram em ação se forem ativados magisticamente ou, olha que dica boa, através de uma respiração profunda. Aquela respiração que eu já ensinei para vocês em outros cursos, que é a padrão 1-2. Eu inspiro profundamente, imaginando que na hora que eu estou expirando eu contei, faz de conta, contei até 10 inspirando. Na hora que eu vou expirar pelo nariz, sempre inspira e expira pelo nariz, eu solto o ar no dobro do tempo. Esse é o padrão 1-2. Isso ativa em você um processo de gravitacionar essa energia que está presente não só na atmosfera fluídica do planeta, mas que está interagindo com o prana vegetal. O prana vegetal é extremamente importante para a vida no nosso planeta. Não é só a vida humana, não. Todo tipo de vida. Ok? Então, exemplo. Aqui é um bom exemplo, né, da rosa branca e da rosa vermelha. É o mesmo tipo de planta, mas a cor é diferente, então o padrão vibracional é diferente. A rosa branca, quando você fala, né, por exemplo, com um determinado paciente, olha, tome um banho de rosa branca. Tá? Ele coloca a rosa branca lá num determinado balde, né, deixa fazer a interação entre as substâncias, né, e os princípios ativos daquela rosa branca com a água, depois ele joga, né, na cabeça. Ela é acalmadora, regeneradora, harmonizadora, pacificadora, curadora, tá? Aquietadora e até arejadora. Já a mesma flor vermelha, ou seja, mudou a cor só. Só que o princípio dela é outro, é estimulador, excitador, energizador, potencializador, concentrador, afixador, inebriador, aguçador e fortalecedor. Marco, como pode? Lembra que eu falei para vocês? O formato da folha, a cor, tudo isso tem um padrão vibracional específico. Então, vamos dizer assim, duas rosas que têm o mesmo conceito de viver, de sobreviver, só pela mudança da cor, elas têm princípios mágicos diferentes. Começou a entender como, às vezes, uma determinada planta que tem uma folha mais verde, ela não tem a mesma ação de uma que tem uma folha mais amarelinha. Caramba, então a cor traduz o quê? Um princípio ativo diferenciado porque traz um padrão vibracional específico. Ok? Aqui no plano material temos poucos tipos de cores de rosa. Porém, se eu for no plano espiritual, né, se alguém já teve essa oportunidade de ir no plano espiritual, né, que é outra dimensão, você vai ver que existem vários tipos de cores de rosa. Cores que nós nem conhecemos, nem imaginando. As cores que a gente conhece aqui no planeta é branca, amarela, vermelha e rosa, tá? Algumas mesclas ali entre essas cores, mas na dimensão espiritual tem muitas outras cores. Por quê? Porque tem princípios vibracionais mais eterizados. Por isso é que no mundo espiritual é muito mais fácil, por exemplo, uma equipe médica tratar um determinado doente quando ele está desdobrado. Ele desdobra no sono e vai, às vezes, para uma colônia espiritual que tenha um tipo de tratamento, e lá eles têm muito mais recursos do que nós aqui no planeta, que somos extremamente tolhidos não só pelo conceito da matéria, mas pela própria atmosfera do planeta, que é um mundo vibracional de expiações e provas. Em outras palavras, é muito denso.
Princípio ativo mágico é uma qualidade inerente a todas as plantas e que flui com a energia etérea emitida continuamente por todas as plantas saudáveis, mas encontra-se no estado potencial e precisa ser ativado magisticamente para realizar sua ação junto aos nossos corpos físicos e sutis. Lembrando que essa ativação é mental. Não existe um botão para você apertar. Ela parte do princípio do mentalismo, que é o primeiro princípio hermético, ok? Vamos ver um outro livro, Adriano Camargo. Adriano Camargo é um dos meus padrinhos, junto com o Senna, que é da área de atabaques, né, de sons de percussão. Eles são meus dois, né, tanto o Adriano quanto o Senna. Tá? Então, agora a gente vai usar esse livro aqui do Adriano Camargo. Até então, a gente estava usando o livro do Pai Rubens. Agora vamos utilizar o livro do Adriano Camargo para ver o que ele nos ensina. Sempre que a gente fala de erva, né, o que vem à nossa mente? Um universo místico, né, de reza, ladainha, curandeiro, né, chá, preparos medicinais, culturais de povos antigos, indígenas e por aí vai. Normalmente é isso que vem à cabeça das pessoas que não conhecem esse lado ativos de uma planta, de uma erva. Tá? Essa imagem mitológica do alquimista, da bruxa, do feiticeiro, ou simplesmente daquela fazedora de garrafadas, né, sempre foram discutidas, porém, totalmente desconhecidos pelos povos urbanos. Os povos da cidade não conhecem bem isso. Se você for, por exemplo, no interior, vamos pegar aqui mesmo de São Paulo ou do Rio, né, em locais de fazenda, principalmente de Minas Gerais, ou se for lá para cima, para o norte, né, acho que tem determinados tipos de conhecimento que não passa pela cabeça de quem mora, por exemplo, em uma grande cidade. E aquilo é cultural, vai passando de bisavô para avô, de avô para pai, de pai para filho, e de filho para outro filho, e por aí vai. Tá? E aquilo não é um conceito cultural apenas. Existem princípios ativos que fazem com que aquilo realmente aconteça. Porém, aquele que faz uso desse tipo de cultura, não importa, seja no interior ou na cidade, ele tem que fazer o quê? Também ativar o seu próprio organismo sutil, que são os seus chakras, as suas nadis, para que ele possa bem absorver aquela energia e entrar num processo de tratamento. É igual passe. Eu dou um passe numa pessoa que está assim, ó. Isso aí deve ser uma porcaria. Você não está adiantando nada. Você vai ver que todo o fluido que a gente deposita naquela pessoa, está tentando fazer a inoculação, ele quase que se perde, 80% a 90% se perde. Por quê? Porque ele não gravitaciona, ele não cria uma relação atratora para aproveitar aqueles fluidos. Começou a entender a importância do mentalismo, a importância da fé. O conceito de fé é o conceito de VAR. Marco VAR vê, acredita e recebe. Vê o invisível, acredita no inacreditável e recebe o impossível. Isso é a fé. E ela tem, sim, um efeito de interação muito grande com o ser humano a partir do momento que o mentalismo está presente, acionando esta fé. Hoje, tá, esses conhecimentos todos que a gente está falando são conhecimentos sagrados da magia natural, né, e suas práticas. E você vai encontrar pessoas que não têm um mínimo de instrução, às vezes nunca leram um livro, tá, que tem esse conhecimento que é perpassado entre gerações. Ok? Rituais. Muita gente fala, o ritual é uma besteira. Não é, não. O ritual disciplina a mente. Tipo de ritual, ele, na realidade, não tem um efeito magístico. O ritual não tem efeito magístico. Ele simplesmente é para disciplinar a mente, para você poder fazer o que a gente chama de ACIV. Atenção, concentração, intenção e vontade. Quando você ativa o ACIV, atenção, eu estou aonde? Focado aonde? No chakra
da testa, que é correlacionado ao chakra da coroa. Tá? Concentração, eu estou no ajna. Intenção, eu estou no cardíaco. Vontade, eu estou no plexo solar. Então, essa relação de ritual é para disciplinar a mente, você saber que o que você está fazendo vai ter resultados, sim. E o que a gente vê mais comum são as pessoas, na realidade, fazendo a sua própria obsessão. As obsessões espirituais, eu te diria que 80% das obsessões são obsessões da própria pessoa para ela mesma. Tá? É a chamada auto-obsessão. E das atuações negativas dos encontros com a realidade interior, ou seja, não está fazendo a reforma íntima, está cada vez mais egoísta, cada vez mais orgulhoso, é maledicente, não trabalha de uma forma a tentar disciplinar a sua mente para conter estes desequilíbrios, né? Como a gente diz, a mente é como se fosse um urso, tá? Mordido por um escorpião dentro de uma loja de cristais. A mente é ruidosa. Ela, inclusive, traz para você as mazelas e as armadilhas que você já caiu em vidas passadas. Então, a autoobsessão quase sempre é uma espécie de consequência da sua mente indisciplinada. Como diria Helena Blavatsky, a mente é boa serva, mas cruel senhor. A própria mente cria oposições aos esforços para dominá-la. Então, nós temos, né, que lembrar, e aí quem está fazendo esse curso deve lembrar do Bhagavad Gita, do diálogo de Krishna e Arjuna, onde Krishna deixa bem claro que para que ele supere o conceito de fazer o conceito da própria batalha interior, ele tem que ir além da mente, é o que a gente chama de metanoia. Meta, ir além, noia, mente. Você tem que ir além da mente. Porque se você ficar na mente, você vai reproduzir as mazelas que você já reproduziu em vidas passadas. Esse é o conceito de looping, que quase todos os processos auto-obsessivos acabam ocorrendo. Nesse caso, crer em si mesmo, crer naquilo que você está fazendo, não agia no poder transformador que o ritual que disciplinou a mente, a reza, pode ser uma repetição para condicionar um comportamento, pode ser uma oração, que é uma fala para firmar o teu propósito, pode ser uma prece, onde você pede auxílio, tá? E, por muitas vezes, um próprio benzimento. O mentalismo sempre vai estar presente nessas coisas. Crer em Deus, nosso Pai Criador, como a verdadeira fonte de tudo, e ao invocar essa crença num Pai maior, no poder divino e nas suas forças naturais, você vai manifestar o quê? A possibilidade de interagir com a natureza dos elementos, entre eles o prana vegetal. E o conceito que nós chamamos de reforma íntima, que é a essência da natureza humana. Ok? Como eu falei, a fé vê o invisível, acredita no inacreditável e recebe o impossível. É o VAR. Vê, acredita e recebe. E aí, como diria Isaías, se não crerdes, não entendereis. Se eu estou falando o que eu acabei de falar para uma pessoa que não tem a menor fé, não acredita em Deus, não acredita nas relações energéticas, né? Ela não vai entender. Se não vai entender, não vai tirar benefícios. Conhecendo as ervas, vamos lá. Para conhecermos como as ervas podem nos ajudar no dia a dia, é preciso compreendê-las na forma que se apresentam. Torna-se cada vez mais difícil encontrarmos ervas em abundância, devido ao quê? À urbanização desenfreada das grandes cidades. Cada vez mais você vai encontrar menos terrenos, né? Onde tinha erva, você vê, ali tem uma aroeira, olha, ali tem uma arruda, ali tem um
um pezinho de cidreira, cada vez mais você encontrar menos. Então, você vai acabar se valendo de quê? De ervas secas. E aí a gente vai entender essa diferença entre a erva que é coletada ali no solo e a erva seca, que é vendida em várias casas, né? Então, vamos ver qual é a diferença entre a erva fresca e a erva seca. Há quem diga, né, que nessa discussão, eles, e principalmente, né, o pessoal de matriz africana, que é o candomblé, eles afirmam fielmente que as ervas secas estão mortas. Isso não é verdade. Tá? Elas estão, em determinado momento, a gente poderia dizer que adormecidas, porém o princípio ativo dela está ali presente. Só que quem é que vai ter que ativar? É você, pelo mentalismo. Então, dizer que uma erva seca é ruim e que a erva fresca, colhida ali na terra, é melhor, isso é uma besteira. Isso é para aquelas pessoas que ignoram essa possibilidade de nós ativarmos essas substâncias, essas energias que estão ali adormecidas. Quando a erva é seca, ela simplesmente foi desidratada. Ela só perdeu água. Puxa vida, então eu posso, mesmo com a erva seca, por exemplo, quando eu jogo ela, né, para fazer um banho, por exemplo, em um balde, ela está voltando a estar hidratada. E eu mentalizo, olha, eu estou potencializando essa erva para que ela tenha as propriedades específicas para o objetivo que eu me proponho. Pode ser, de repente, um descarrego, um banho ali, né, com ervas quentes, que a gente vai ver, para poder tirar as energias deletérias. O fato da erva ter passado por esse processo transformador fez com que ela carregasse em si própria um fator de transformação. A energia fica muito mais concentrada. Espera aí, Marco. Então, a erva, quando é seca, quando a gente compra aquele saquinho, né, a erva seca, ela está mais concentrada. Ela simplesmente continua com o princípio ativo ali, ela continua com a energia dela, só que ela foi desidratada, ela perdeu água. E se ela perdeu água, ela perdeu a capacidade de atrair o quê? Fluido vital. Quando eu vou fazer um chá, eu coloco ela na água. Quando eu vou fazer um banho, eu coloco ela na água. E ela volta o quê? Entre aspas, a acordar. Tá? Então, é aí que começa a falta de conhecimento de quem critica a erva seca. Acordar uma erva seca requer fé, como eu falei para vocês. É necessário acreditar que o elemento está vivo e ativo, vibrante, e naquele momento está apenas num estado de dormência. As ervas secas normalmente são colhidas por pessoas que a gente não conhece e em situações que a gente não sabe. Então, uma pessoa que vai colher a erva, quando ela ainda está fresca, ele pode ter colhido a erva, depois fazer o processo para que ela seja seca, e ele estava de mau humor, brigou com a mulher, estava ali com raiva do mundo. Então, o que você vai fazer? Ela, você não sabe o processo que aquilo passou. Então, o que você vai fazer? Você vai olhar para a erva, vai colocar suas mãos e vai, através do mentalismo, potencializar o princípio dela. Puxa, Marco, é só isso? Isso é ativação que nós chamamos de ativação mágica de uma erva seca, ok? Para colher a erva, devemos nos dirigir com amor e bom senso e muito respeito a essa energia vegetal, como vocês viram no vídeo. O vídeo terminou dizendo planta, respeitar a energia vegetal, porque ela é primordial para o planeta e para a vida no planeta. Essa mesma energia vegetal continua animando a erva, mesmo depois de seca, como a gente falou, numa forma que é um estado latente, e essência diferente, que agora é seca. Porém, se faz necessário um momento de fé, realizando uma prece para ativar essa energia vegetal, como a gente falou para você. Aqui tem um exemplo, né, de uma prece, né? Amado Pai Criador de tudo, de todos nós, amada Mãe Terra, tudo que conhecemos e desconhecemos, sagradas forças vegetais, peço que tornem novamente essa erva ativa, capaz de responder aos meus estímulos e solicitações de cura e amparo energético, e façam cada vez mais de mim instrumento de vossa vontade maior. Assim seja e assim é. Uma simples prece. Puxa, Marco, eu não gravei, não precisa gravar. Faça ela de coração.
tá? Pedindo para que aquela energia seja ativa. Faça isso mesmo que mentalmente irradie com as palmas de suas mãos em direção à erva. Puxa, eu não preciso pronunciar, se pronunciar é melhor. Porém, de repente você pode estar numa casa que você não conhece bem a pessoa, ou a pessoa tem outro credo, e ela vai pensar que você é macumbeiro, né? Você faz aquilo mentalmente, ok? E você vai conseguir êxito, pode acreditar. Já para a erva fresca, o processo não é muito diferente. E veja, não estamos falando do dogma religioso. Falamos de um procedimento correto de amor e bom senso. Essa passagem de fé realizada através de uma prece também se aplica para toda e qualquer ação para recolher folhas e raízes. Realize uma prece de coração pedindo autorização, manutenção e ativação do prana vegetal de que lhe foi recolhido. E não existe a erva fresca ser melhor que a erva seca, como a gente já falou para vocês. A diferença é a retirada quando você realiza a prece com fé. A melhor erva é aquela que você consegue obter, principalmente quando você mora numa grande cidade. Tem determinadas vezes que fala assim, puxa vida, eu não encontro essa erva aqui. Quase todas as grandes feiras sempre tem um herveiro lá. Tá? Então você vai lá no herveiro e procura. Mas às vezes ele não tem, mas ele é conhecedor de similaridades dos princípios ativos da erva. Se você for, por exemplo, numa casa de umbanda, vou dar um exemplo bem prático. Eu quero uma erva para um banho, para descarrego. Já vem lá no saquinho e pode acreditar, aquilo ali é bem estruturado, não é só comércio, não. Tem um quê de verdade ali. Tá? E uma coisa que vale a pena a gente lembrar é que a gente nunca faz defumação com erva fresca. A erva para defumação tem que ser seca, ok? Adriano Camargo, que é o autor, né, desse livro, já vai ver que quando ele similaridade com a medicina tradicional chinesa que a gente estudou na aula passada, tá? Então, vamos ver como é que ele classifica as ervas. As ervas podem ser quentes ou agressivas. Por que ela é quente? É a temperatura dela, Marco? Não. É o conceito do que ela faz. Uma erva quente, ele compara a uma panela. Se uma panela está gordurenta, você não vai jogar água fria e a gordura vai sair. Você tem que jogar uma água quente. A água quente ela é mais agressiva junto àquela gordura. E ela faz o quê? Ela solta a gordura. Não é assim? Então, o conceito de erva quente ou agressiva, ervas mornas ou equilibradoras, ou ervas frias ou específicas, é em relação à função, o que elas fazem, e não a temperatura física da própria erva, ok? Ervas quentes ou agressivas têm uma característica de limpar em profundidade, ou seja, elas são usadas para quebrar determinadas magias negras, dissolver larvas, miasmas, acúmulos energéticos negativos. Quando eu tomo um banho, por exemplo, com uma erva quente ou agressiva, eu quero o quê? Fazer uma limpeza geral, ok? Principalmente no que se refere aos órgãos do corpo sutil, os chakras e as nadis, tá? Isso é real. E detalhe, às vezes eu vou tomar um banho, ou então eu posso querer limpar a casa. Vou jogar a água, por exemplo, num quintal. Eu acho que esse quintal aqui está muito poluído, já teve tanta coisa aqui ruim, né? Eu quero limpar. Só pelo fato de você jogar aquela água com aquela erva, né, e fazer a apropriação através do mentalismo, dizendo assim, olha, esse objetivo desse banho aqui nessa região, nesse local, é uma limpeza de todas as possibilidades de densidade que possam ter sido atraídas para esse local. Isso funciona. São verdadeiros ácidos do astral que atacam quando ativados, e para isso, esses cascões negativos, né, que vão ser quebrados e eliminados, eles acontecem, e isso se faz pelo sistema de fluidez desse plano elemental, que é energético da vida, ou seja, o prana vegetal, a energia vegetal, junto com a água, faz com que haja o quê? Uma dissipação dessas energias densas, ok?
Então, a gente vai verificar, muita gente fala assim, mas você vai tomar um banho com erva quente, você não pode jogar na cabeça. Isso é uma besteira, ok? A cabeça faz parte do corpo. Quando você vai conversar com uma pessoa que entende sobre ervas, ela vai perguntar, está dizendo que tem que tomar um banho no corpo todo com as ervas quentes, né? Aí o Adriano, ele pelo menos tem esse hábito de perguntar, a cabeça faz parte do corpo? Faz, né? Então, se faz, é bom você também jogar. Porém, você deve saber o seguinte, quando você joga uma erva, né, um banho de erva quente, você deve jogar a cabeça para trás e fazer com que caia por trás do seu corpo. Por quê? Por muitas vezes as ervas quentes elas são agressivas a determinadas pessoas com alergia. Então, antes de tomar um banho com uma erva quente, por exemplo, vocês vão ver depois quais são, é bom você pegar uma folha dessa erva, esfregar na sua pele para ver se não vai ter nenhuma relação cutânea, nenhuma reação cutânea, ok? E por que você bota a cabeça para trás, né? Já que você está jogando aquela água no teu coronário. Ele vai retirar tudo de ruim, mas também vai retirar tudo de bom. Ele limpa tudo, não deixa nada. Então, quando você utiliza uma erva quente, você tirou de você todo tipo de energia. Depois você vai ter que tomar um banho com erva morna para poder fazer esse reequilíbrio e energizar novamente não só os teus chakras, mas também as suas nadis. Mas também tem um segredinho que a gente vai ver que eu posso fazer uma mescla, né? Eu posso botar, por exemplo, 3 ervas mornas com uma erva quente. Quem leu o material sabe do que eu estou falando. Material para que vocês possam entender melhor, até porque o nosso tempo de falar é muito curto, né? 1h30 é muito pouco tempo para tantas explicações que se fazem necessárias. Eu posso usar essas ervas? Sim, mas sem exagero. Considerações importantes sobre as ervas quentes ou agressivas. Cuidados, tá? Com aquilo que eu falei. Na relação dos banhos, tá? Você deve ter cuidado de colocar a cabeça para trás e deixar cair. Porque, às vezes, se você tiver uma reação área mais sensível, por exemplo, nos olhos, pode te dar uma irritação. É simplesmente o conceito de você preservar os seus próprios princípios energéticos. Tá? Você não sabe, às vezes você desconhece. Vou tomar um banho com uma determinada erva e eu vi que ela é uma erva quente. Então, faça isso. Coloque a cabeça para trás, jogue na cabeça, né? E mentalize que essa erva tire toda qualquer energia mal qualificada, mórbida ou estagnada que esteja presente no meu corpo. Mas não se esqueça que ela também vai tirar energia que possa ser, vamos dizer assim, boa. Depois você vai ter que reequilibrar isso, a gente vai ver já já. Tomar cuidado com olhos, né? Nariz, boca, ouvido, essas coisas que são mais sensíveis, né? E essa regra se aplica basicamente aos banhos corporais. Nas defumações, bate-folha, o que é bate-folha? Pega lá um galho, né? Por exemplo, de arruda, e de cima para baixo vai, né? Batendo, né, como se estivesse fazendo pequenos contatos ali com a pele do paciente. O ideal é que esses banhos sejam tomados antes de dormir e, após tomá-lo, se possível, evitar sair de casa, a não ser que você vá para o trabalho mediúnico. Tá? No trabalho mediúnico, é bom que você não tome só um banho, a não ser que você esteja muito carregado, tá? De ervas quentes. É bom você utilizar mais as mornas. Se você me perguntar, Marco, você usa ervas quentes? Eu já usei no passado. Hoje é muito difícil, eu uso mais as ervas mornas, tá bom? Mas, às vezes, eu não tenho erva nenhuma, eu uso a própria água do chuveiro, gente. Puxa vida, onde é que está o segredo? Mentalismo. É você que qualifica o que vai acontecer na relação entre os elementais da água, estejam eles com prana vegetal ou não, e os seus corpos sutis. A mente qualifica tudo. Não esqueça sobre isso. A frequência. O banho funciona como antibiótico, ou seja, ele ali no início, né, se uma pessoa passou por um processo de magia negra, né, foi alvo
de um trabalho mais pesado, isso é comum, viu? É muito mais comum do que vocês possam imaginar. Você não pode ficar todo dia eu vou tomar um banho, é igual um antibiótico. Se você tomar muito, o que acontece? O corpo se adapta, daqui a pouco ele não está fazendo mais efeito. Tá? Então, você tem que tomar, talvez, um banho por semana seja uma boa frequência para você tomar quando você recebe uma orientação de uma entidade ou de um médico que é conhecedor, ok? Já as pessoas que não têm envolvimento direto com as linhas de choque energético, o que é isso, Marco? Linhas de choque energético. São principalmente médios de Umbanda. Os médios de Umbanda têm uma propriedade fisiológica a nível do corpo sutil, com muito mais preparo para lidar com energias densas. Então, se você não é um médio de Umbanda, você não trabalha desmanchando trabalho de magia negra, você não lida com processos, vamos dizer assim, muito pesados do astral inferior, tá? Você não precisa ficar tomando banho com ervas quentes, você pode tomar com ervas mornas tranquilamente, você vai ver isso aí com muita facilidade aí nos próximos slides, tá? Que são bem objetivos, e eu sempre recomendo que vocês sempre leiam antes e até depois. E se houver dúvida, faz a pergunta. É um prazer em responder, tá? Então, vocês podem tomar esse banho de descarrego a cada 3 ou 4 semanas, ou seja, quase que uma por mês. Não tem nenhum problema, caso, né, você não seja aquela pessoa que lida com as linhas de choque energético, tá? Que é trabalho de magia negra, que a maioria dos médios de Umbanda fazem. Tempo e intervalo. Seus corpos perispirituais ficam imersos num plasma energético em que são fritados pelas ondas de energia e magnetismo do composto. Puxa, Marco, peraí, isso aqui é como as ervas quentes funcionam, é como se você estivesse numa frigideira astral. Tá? É isso que vai anular esses acúmulos energéticos, a destruir a composição de larva, de miasma, e dissolver e eliminar todo qualquer tipo de resíduo ou mecanismos de densidade do prana que está envolto em você, formando o teu campo áurico, ou até obstruindo as suas nadis, né? E principalmente seus talos energéticos. A gente sempre recomenda, tá? Caso seja um caso grave, que você tenha um intervalo mínimo de 8 horas entre um banho e outro, tá? Marco, isso dá o quê? No máximo 2 banhos, né, por semana, talvez 3 banhos por semana, tá? Então, essa hora aqui, ela é hipotética, ok? Quantidade: 7 ervas quentes e um banho ou defumação é um poderoso e ótimo arsenal para a guerra energética. Às vezes eu posso misturar 7 tipos de ervas diferentes quentes e fazer um tratamento de 3 dias, né? Dia sim, dia não, né? Usando ervas diferentes também, eu posso fazer isso. Eu uso 3 tipos de ervas num dia, 3 tipos de outro e 3 tipos de outro também. Tem várias possibilidades, ok? Aqui está um exemplo, ó. Um exemplo de como é que eu posso fazer isso em 3 dias. Ó. Primeiro dia, eu vou usar arruda, guiné e pinhão roxo. No segundo dia, tá? Erva de bicho, espada de São Jorge e aroeira. No terceiro dia, casca de alho, buchinha do norte e dandá. Puxa, Marco, tem determinada planta que eu nunca ouvi falar. Vai numa casa de Umbanda ou então em qualquer herveiro, que fica às vezes numa feira, tá? E pergunta a ele se ele conhece. Todos eles conhecem, ok? Na maioria das vezes, a espiritualidade que nos assiste durante os trabalhos mediúnicos sabe que bom é inimigo do ótimo. E para facilitar a nossa ação, eles recomendam a gente utilizar apenas 3 ervas diferentes para um banho de descarrego. Tá? Então, o segredo é a simplicidade. 7 ervas diferentes para uma defumação completa, por exemplo. Marco, se eu for numa casa de Umbanda e falar assim, eu quero 7 ervas para um banho de descarrego, você vai encontrar um saquinho que tem 7 ervas e vem dizendo lá quais são as ervas. Tá? Mas, de repente, se não é um trabalho muito grave, você pode usar, de repente, 3 ervas. A gente sempre usa números ímpares. Ou usa 3, ou usa 5, ou no máximo 7 ervas.
tá? Que elas podem ser iguais e sempre usamos os números ímpares, como eu falei para vocês. Para o ritual de bate-folhas é a mesma coisa, tá? Passar a ruda no corpo do assistido, por exemplo, sempre de cima para baixo, nunca de baixo para cima ou nas laterais, sempre de cima para baixo, tá? Até porque, em todo trabalho mediúnico, se coloca um tapete, como se fosse um tapete de limpeza, que é recolhido nos finais do trabalho. Sempre de cima para baixo, a defumação sempre de dentro para fora do ambiente ou na direção da porta de saída. Reforçando, ervas quentes são recomendadas para casos extremos de obsessão espiritual, atuação de magia negra ou impregnação nos corpos sutis de cascões, larvas e miasmas, ok? Uma dica, mulheres grávidas não devem tomar banhos de descarrego e crianças entre 7 e 12 anos também não devem tomar banho com essas ervas, ok? Aqui tem a monografia, né, do livro do Adriano, onde a gente mostra que exatamente quais são as ervas quentes. Estão aqui, ó, relacionadas. É óbvio que tem muito mais, né? Eu compilei da página 65 a 89, tem muito mais. Porém, eu coloquei as mais comuns, inclusive eu botei em amarelo aqui, acho que você encontra com mais facilidade. E qual é o objetivo, qual a indicação ritualística que elas servem, ok? Vamos falar das ervas mornas. Nessa categoria, a gente encontra a maioria das ervas, tá? São ervas clássicas que normalmente não faltam em preparo nenhum, né? Recomendado por qualquer guia espiritual. Esses profundos conhecedores da natureza e dos elementos da natureza humana. As ervas mornas ou equilibradoras aparecem como essa ferramenta poderosa, verdadeiro repositório de energia, vitalidade e força. Todas as ervas mornas são harmonizadoras por excelência. Então, vamos entender. A erva quente, ela destrói todo tipo de energia mal qualificada. E também leva junto. Então, para que você faça uma coisa bem estabelecida e equilibrada, se você tomou um banho de descarrego com uma erva quente, posteriormente você vai ter que tomar um banho com ervas mornas, para que haja o quê? Uma reposição dessa energia, porque a erva quente tirou toda a energia sua, ok? Essas ervas vão reestruturar seus campos vibratórios, regenerar seus corpos sutis, cicatrizando aberturas energéticas, alinhando e harmonizando os chakras e devolvendo a energia vital perdida nos embates com as baixas vibrações. O que significa dizer? Que quando você toma um banho de erva quente, por exemplo, às vezes ficam determinadas fissuras, tá, no teu corpo sutil. A erva morna, ela restabelece essa energia, ou seja, ela traz uma textura energética de equilíbrio ali, para que, por muitas vezes, para que aquele cascão fosse retirado, a erva quente quase que fez um buraco no seu padrão energético. A erva morna vai o quê? Restabelecer esse processo que foi dizimado pela erva quente e retirou aquela energia horrível que você estava portando no teu campo áurico, ou em determinado órgão até do teu corpo sutil ou do seu próprio corpo físico. Ok? Uma característica muito interessante e forte para esses exemplares é que podem ser usados isoladamente, ou seja, podemos tomar banho ou fazer uma defumação com apenas uma erva equilibradora, e ela será suficiente para a realização de um propósito. Podemos usá-las no dia a dia, tem restrição. Lembra que eu falei? Hoje, para fazer um trabalho mediúnico, se eu for, por exemplo, um terreiro, eu não preciso mais, eu não acredito mais que eu precise tomar um banho de erva quente. As ervas mornas, elas têm esse conceito, porque elas também são higienizadoras. Elas limpam e equilibram. Então, elas são muito mais utilizadas, tá? As ervas quentes, como eu falei, é uma forma de tratamento de choque para processos bem rudes nesse adensamento, ok? Então, algumas considerações eu vou ter que acelerar um pouquinho aqui, tá? Em relação aos cuidados, né, dessas ervas mornas, é interessante você saber
que você sempre vai ter que qualificar, como eu falei, o seu pensamento, as suas emoções, as suas palavras em relação a você e ao próximo. Não adianta você ser um trapo, um crápula em relação a você mesmo e ao próximo, e depois, não, eu vou tomar um banho aqui de erva quente ou de erva morna para me reequilibrar. Tá? A coisa mais importante é você estar sempre atento às coisas que saem da sua boca, seu pensamento, suas emoções, ou seja, estar em plena reforma íntima, ok? A regra do bom senso sempre deve prevalecer, sempre, tá? A frequência pode ser, né, de um banho, né, para a pessoa que está achando que precisa, pode tomar 2, 3, até 4 banhos, eu recomendaria com ervas mornas, tá? A quantidade, né, você pode utilizar apenas de uma erva ou apenas misturar 3 ervas diferentes. Marco, se eu for numa casa de umbanda, já tem lá os pacotinhos, né, que você pode verificar. E se você perguntar à pessoa que está lá vendendo, ela vai saber, essa erva aqui, ela é uma erva para que tipo de objetivo? Aí ela vai falar, essa é uma erva para energizar você. Então você vai pensar, ela é uma erva morna. Então, você acaba, com o tempo, tendo essa possibilidade de entendimento. Ok? Bom, a gente podia aqui fazer uma espécie de resumo, né, que essas ervas mornas, elas são equilibradoras, são ervas que carregam na sua estrutura vibracional uma forma de limpeza, mas também de equilibrar e reenergizar as energias. Exemplos aqui a gente poderia dar o boldo, o hortelã, o manjericão, o alecrim, são ervas mornas muito bem utilizadas. As crianças e as gestantes podem tomar banho à vontade com as ervas mornas ou equilibradoras, ok? Eu gosto dessa frase do Adriano, que ele diz assim, evoluir é estudar e aprender sobre o ambiente e a natureza em que estamos vivendo e aplicar o que aprendemos imediatamente. Isso é fundamental. Eu vou passar em torno de 5 minutos, tá? Mas eu acho que vale a pena para a gente poder encerrar. Aqui está a monografia, ou seja, a relação das ervas mornas, tá? Elas são muitas, tá? Eu coloquei aqui, da mesma forma como eu coloquei nas ervas quentes, aqui tem a erva morna, e aqui a indicação ritualística mais comum, ou uma forma de produzir incenso, né? Lembrando que os incensos, né, ou defumações, têm que ser sempre feitas com erva seca, ok? Então, aqui tem uma relação muito grande, ela continua aqui, vê como são muito mais do que as ervas quentes. E termina aqui, ó. A sálvia também, Marco. A rosa branca, você vai ver aqui, uma por uma, se tiver dúvida, pode perguntar. Tá? Esse material, prioritariamente, ele aborda o uso de banhos e defumações. Se o seu objetivo for chá, eu recomendo ir no Google. Hoje nós temos uma ferramenta fantástica. Se você colocar no Google lá, eu preciso de um chá para dor de barriga, vão aparecer lá vários locais, vários sites que vão te dar essa informação, e a grande maioria deles, né, eu te diria que são informações fidedignas, ok? Aqui, relembrando o slide 19, né, o que faz as ervas mornas. E, para finalizar, nós temos as ervas frias. Normalmente, quando você entende para que serve a erva quente e a erva morna, a erva fria ela é um conceito específico. Ela é muito, muito específica para uma determinada coisa. Então, vamos lá. Nós desenhamos o ritual com banhos com a seguinte característica nessa ordem: limpeza, equilíbrio e prosperidade. Essa é a ordenação de banhos, né? de limpeza primeiro, né? Primeiro eu tiro a sujeira, depois eu reequilibro a energia e, posteriormente, eu entro num conceito de querer prosperidade. Prosperidade não é dinheiro, prosperidade é recurso que pode, sim, trazer coisas que você deseja, inclusive material, porém não é foco e não deve ser foco de nenhum tipo de pedido. No dia seguinte, banho de equilíbrio e regeneração, onde nós serviremos das vibrações do manjericão, folhas de pitanga e hortelã. Tá? Então, 3 dias aqui que eu estou passando para vocês. No primeiro dia, eu uso a arruda, guiné e a casca de alho, que são ervas quentes e agressivas. No segundo dia, eu uso o manjericão, folhas de pitanga e hortelã, que são ervas mornas. E, por último, no terceiro dia, eu uso
ou ervas que, por muitas vezes, estão na categoria de mornas, mas também funcionam como ervas frias, que é o caso, por exemplo, do louro, folhas de café, romã, ok? Então, a erva fria é uma coisa específica, tá? E é muito comum você encontrar em qualquer local que você vá, numa farmácia, num local que venda ervas, numa casa de umbanda, as ervas frias estão lá a rodo para você poder adquiri-las, tá? Onde vende produtos naturais, né? A gente também poderia encontrar. Então, aqui tem uma explicação sobre, né, as ervas frias, que corrobora exatamente o que eu falei para vocês. A grande maioria dessas ervas aparece também na categoria de mornas, tá? Onde eu uso essa erva, às vezes, como fria, para uma coisa específica. Tá? Aqui, por exemplo, ó, ervas frias são aquelas ervas conhecidas na medicina caseira, popular. Exemplo, folha de boldo, boldo do Chile, folha de lógina. Tá? Todas elas, se você for em qualquer farmacêutico, qualquer casa de produto natural, as pessoas sabem para que serve esse tipo de folha. Ok? Tá? Então, a gente vê aí que, nesses banhos que a gente está falando, a energia aquática concentra e carrega a força vegetal. Lembra que eu falei? Fazendo com que ela seja absorvida mais facilmente pelos nossos corpos sutis. Lembre que nascemos com 85% de água e morremos com 65%. Ou seja, a interação de um banho, que é energia aquática, concentrada pela força vegetal, interage, sim, com os seus corpos perispirituais. Pode acreditar, principalmente se você utilizar o mentalismo e dê essa ordem, tá? Aos elementais da água e aos elementais vegetais, para que eles possam fazer essa interação. Uma curiosidade, tá? No candomblé, existe, né, um orixá chamado Ossain. Para o candomblé, ele é o pai das plantas sagradas e milagrosas. Tá? Ele possui um poder para qualquer tipo de vegetação. Já na Umbanda, ele não é uma entidade, tá? Ele não é um orixá. Ele é, sim, uma energia holística que está presente em todas as energias vegetais. Ok? Combinar. Por exemplo, quando a gente está na Umbanda, que é a nossa próxima aula do mês que vem, por exemplo, os pretos velhos gostam muito dessas ervas aqui, alfazema, arruda, guiné, salva, jasmim, cipó, cruz, barba de velho, grão de café. Os caboclos já tem outro tipo, as crianças, outros ciganos, o Exu. Tá? Normalmente, quando a gente fala de trabalhos ordenados por Exus, são trabalhos para tirar larvas pesadas. Né? Então, aqui tem as combinações, né, nas linhas de trabalho. E, mais uma vez, como eu falei para vocês, né, a bibliografia que a gente usou é do pai Rubens Sarraceni, do Adriano Camargo. Eu acabo me valendo, muitas das coisas que eu falo, da minha possibilidade de ter me tornado um sacerdote de Umbanda. Né? Eu coloco aqui até o certificado, não vou botar o material específico, né? Mas eu coloco aqui, né, que muitas coisas que eu falo eu aprendi, né, nos cursos, né, que, na realidade, formaram o sacerdócio com a mãe Fátima Sarraceni, tá? Lá na sede do Instituto de Umbanda Sagrada Sarraceni, aqui em São Paulo. Outros livros muito bons, A Magia das Ervas, né? O manual é muito bom. O Poder das Ervas da Umbanda, da Umbanda do José Ribeiro, tá? E outros livros que a gente poderia citar, ok? Eu só tenho a agradecer a cada um de vocês que esteve comigo. Como eu falei para vocês, eu passei um pouquinho, alguns minutos, mas eu acho que valeu a pena porque é um conteúdo extremamente rico que necessita, sim, de leitura, de estudo, de pesquisa. E eu te diria, fazer você um especialista nessa área de banhos e defumações, mas ela te dá condições de poder ouvir, assimilar e até utilizar, se achar prudente. Tá? Tem pessoas, por exemplo, na doutrina espírita, que acham que banho e defumação é besteira. Não é. Tá? Eu te dei o exemplo da arruda lá no início, e eu poderia te dar muitos outros exemplos
se a gente tivesse tempo hábil. Mas não temos, mas eu acredito que deu para que vocês tivessem uma visão, de uma forma geral, da importância que se dá a essa energia vegetal que está presente em todas as plantas e em todas as ervas. Ok, meus queridos? Atma Namastê, que a paz do Senhor Jesus esteja não só em vocês, mas em todos aqueles que os cercam e também presente em seus lares. Bom Natal, boas festas, porque voltaremos a nos ver somente no dia 14 de janeiro, 14 de janeiro, que é a nossa próxima aula, ok? Marco, muito obrigado por esse ano. Qualquer dúvida, passa para a Simone. Muito obrigada. Para mim, não tem boas horas a todos. Boas festas. Um abraço. Feliz Natal. Obrigado por esse ano, gente. Boa Muito tarde. obrigada. Boa noite. Obrigada, Simone. Obrigada, Bechara. Boa noite a todos. Feliz ano novo e muita paz no próximo ano. Todos nós. Obrigada. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Um beijo grande. Feliz Natal. Feliz Natal.